Então vamos lá, pessoal, chegando aí na nossa 13ª aula, e hoje a gente vai entrar num dos principais assuntos envolvendo o direito previdenciário. É a nossa aula de beneficiários, tá, pessoal? Então esse assunto ele é longo, ele é muito importante. Eu acredito que a gente vai bater em umas 15 aulas só desse assunto. E hoje é a primeira aula. Então é a aula inaugural. Então vamos prestar bastante atenção nos tópicos da aula de hoje, tá? Porque ela vai engatilhar ali nas outras aulas e as aulas vão se conectando umas às outras. Então ela é muito importante a aula de hoje, porque hoje a gente vai apresentar esses beneficiários e vai entender como é que se inicia essa relação com o INSS, tá bom, pessoal? Então, nossa aula número 13, a gente vai tratar aí da apresentação dos beneficiários e do Instituto da Filiação e Inscrição, né? Institutos extremamente importantes para que a gente consiga entender quando é que uma pessoa começa ali a relação dela com o INSS. Ela passa a ser detentora de direitos e também vai ser detentora de deveres, tá bom, pessoal? Então, aula número 13, atenção especial, porque a partir de hoje as aulas vão ficar um pouco mais detalhadas. Então, vou ter que anotar bastante coisa, prestar atenção em bastante detalhes, que é no detalhe que está o perigo, tá? As bancas organizadoras adoram os detalhes para tentar derrubar o candidato, tá bom, pessoal? Então, tranquilo aí, pronto, tranquilamente, mente sã. Se não está sã, pausa agora, vai pegar água, pega um cafezinho, porque a aula de hoje promete, hein? E as demais, mais ainda, que a gente vai começar a falar dos segurados um a um, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, começa aí falando, como eu disse para vocês, é os beneficiários. Então, é muito importante a gente entender e saber quem são os beneficiários do regime geral da Previdência Social, tá? E saber identificar eles, olhar a profissão da pessoa e identificar ela ali, saber que tipo de beneficiário ela é. Isso é de fundamental importância, tá, pessoal? Principalmente da parte de contribuições, para a gente saber qual é a alíquota que vai incidir sobre a remuneração daquela pessoa. Então vamos lá. Os beneficiários a gente vai dividir eles em dois grandes grupos. De um lado a gente vai estar os segurados e do outro lado a gente vai ter os dependentes. Então temos dois grupos de beneficiário, o grupo dos segurados e o grupo dos dependentes. Vamos seguindo aqui. Os segurados a gente vai dividir ele em dois grupos. Então repare, a gente vai abrindo ali vários leques. Nos segurados a gente vai ter os grupos o grupo que a gente vai chamar de obrigatórios. Já já a gente vai ver por que eles são segurados obrigatórios. E do outro lado a gente vai ter o segurado facultativo, que vai ter suas especificidades. Mais para frente a gente vai falar dele também, tá, pessoal? Vamos abrir aqui os dependentes. Os dependentes a gente vai chamar, vamos dividir eles em classes. Então, para fins didáticos, para didaticamente melhorar a nossa situação, a gente vai dividir eles aqui em classes, que a gente vai chamar de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Aí você vai me perguntar assim, tá bom, professor, e quem é que está na primeira, na segunda e na terceira? A gente vai ver isso só lá na frente, tá? Primeiro a gente vai estudar todas as características e quem são os obrigatórios e o facultativo. E lá na frente, depois que a gente bater todos os segurados, eu vou apresentar para vocês quem é os dependentes que estão na primeira classe, quem está na segunda, quem está na terceira, e as características de cada um e como funcionam as regras de dependência. Tá bom? Didaticamente vai ser melhor assim. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês guardem apenas? Que os dependentes eles vão ser divididos em classes. Tem gente que divide em categorias. Fica a critério de cada um, tá? Então, a gente vai ter primeira classe, segunda classe e terceira classe. Tranquilo? Vamos voltar para a parte de cima, que é o que interessa a gente. A gente tem os segurados obrigatórios e facultativos. Então, voltando aqui para a parte de cima, nós vamos dividir os obrigatórios em 5 categorias. E é essas categorias que vai interessar para a gente a partir de agora. Então, a gente vai ter a categoria do contribuinte individual, a categoria dos trabalhadores avulso, a categoria dos domésticos, categoria dos empregados e as categorias dos segurados e especiais. Tá, pessoal? O que a gente vai ver a partir da aula de hoje? Na próxima aula a gente vai ver o contribuinte individual, na seguinte o avulso, a gente vai ver uma por uma.
quem são eles e as características deles. Tá? Em prova, ele vai dar lá a profissão, o trabalho da pessoa, e você vai ter que saber enquadrar isso aqui. Saber identificar onde ele está e quais são as regras pertinentes para aquele tipo de categoria. Por isso é tão importante isso daqui, tá, pessoal? Os facultativos a gente não vai dividir em categoria nenhuma. Facultativo é só facultativo. Já já também vamos ver o porquê, tá bom, pessoal? Então, alguns alunos gostam de usar esse mnemônico aqui, ó. CADES F. CADES são os segurados obrigatórios, contribuinte individual, avulso, doméstico, empregado e segurado especial. E o F aqui é o facultativo, porque ele vai ser tratado de maneira diferente, tá? Então, se quiserem anotar esse mnemônico, outros alunos usam o mnemônico DECAS. Aí fica a critério de cada um, tá? Então, você vai fazer aquilo que funcionar para você. O importante, pessoal, é funcionar para você, tá bom? Então, nossos segurados obrigatórios, mais uma vez, contribuinte individual, avulso, doméstico, empregado e segurado especial. No regime geral também temos os segurados facultativos. E aí, pessoal, quando é que essas pessoas aqui passam a ter direito ao benefício previdenciário? Quando elas passam a ter direitos frente ao regime geral e, consequentemente, passam também a ter deveres. Então, para a gente entender isso aqui, a gente precisa conhecer esses dois institutos, chamado de filiação e inscrição. Eu vou colocar aqui o conceito deles e vamos tentar sintetizar isso num linguajar bem simples e da melhor maneira possível, para que você não confunda filiação e inscrição. Primeira coisa que você já tem que levar para a prova, principalmente lá no Sebrasp, prova de certo e errado. Filiação e inscrição é a mesma coisa? Filiação e inscrição são institutos iguais? Não. Você nunca vai marcar que filiação é a mesma coisa que inscrição. Tá? Então essa já é a primeira regra que a gente já vai levar de cara. Tá bom, pessoal? Então vamos dar uma lidinha aqui. Ó. Filiação é o vínculo jurídico estabelecido entre o segurado e o INSS, do qual decorrem direitos e obrigações para ambas as partes. Então olha só que interessante. Um vínculo jurídico significa que vai acontecer algo que vai o quê? Vai ligar a pessoa juridicamente, o segurado, ao INSS. Consequentemente, vai ter direitos, quem tem direitos também vai ter deveres, vai ter obrigações. Inscrição. Inscrição é o ato formal que identifica o segurado perante a Previdência Social. Em suma, é o cadastro do segurado junto ao INSS. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da Previdência Social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no regime geral mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização. Então, olha só, de um lado a gente tem, que é o vínculo jurídico. Então, o vínculo, algo que vai acontecer que vai vincular a pessoa ao INSS. E do outro lado, a gente tem um ato formal que vai identificar o segurado. Nada mais é do que um cadastro, pessoal. Então, olha só, aqui a gente fala de vínculo jurídico. Então, é o fato gerador, uma situação que vai vincular a pessoa ao INSS. E aqui a gente está trabalhando com a identificação desse segurado. A parte escritural, cadastro, nome, CPF, nome da mãe, é o preenchimento da ficha. Conseguem visualizar a diferença? De um lado a gente tem o fato gerador, a gente já vai ver qual é daqui a pouquinho, que é o acontecimento que prende o segurado ao INSS, garantindo a ele direitos e também obrigações. Do outro lado a gente tem o ato formal, a identificação, o cadastro, a parte escritural. Tá? Então a gente pode dizer o seguinte: na filiação a gente tem uma vinculação jurídica entre o segurado e o INSS, e a inscrição ele é um ato de natureza administrativa. Pessoal, preste bastante atenção nisso. Isso vai ter consequência daqui a pouquinho, quando a gente for ver aqui já nos próximos slides, tá bom, pessoal? De um lado a gente tem vinculação jurídica entre o segurado e o INSS, e do outro lado o quê? Um ato de natureza administrativa, que nada mais é que o quê? O cadastramento desse segurado, a identificação dele, os dados dele, os dados pessoais, por exemplo, dele. Tá? Ficou tranquilo isso aí? Agora a gente vai aplicar isso aqui dentro dos segurados obrigatórios e do facultativo que a gente acabou de ver. Então vamos encaixar a filiação e a inscrição dentro desses segurados. Então vamos lá.
Vamos entender como é que vai funcionar aqui. Para os segurados obrigatórios, então vamos lá, contribuinte individual, trabalhador avulso, empregado doméstico, empregado e segurado especial. Quando que vai acontecer o vínculo dele com o INSS? Então o vínculo dele com o INSS vai se dar como? Pelo início da atividade laboral remunerada. Quando ele começa a trabalhar por dinheiro. Não é trabalho gratuito, não é trabalho voluntário, é trabalho remunerado. Então, os segurados obrigatórios, como a gente já viu, o vínculo dele com o INSS, que é a sua filiação, o vínculo jurídico dele vai se dar com o início da atividade laboral remunerada. Isso vai vinculá-lo ao INSS através do Instituto da Filiação e, consequentemente, vai gerar o quê? Sua inscrição no regime geral, no INSS. Os dados, cadastrar o segurado lá no INSS. Deu para entender, pessoal? Então, começou a trabalhar, automaticamente vai gerar a filiação e logo depois a gente vai providenciar a inscrição desse segurado, que é o cadastramento dele. Pessoal, a gente chama isso de princípio da automaticidade da filiação. Então anotem que isso é muito importante. Se possível, coloquem um IPC aqui, ó, de importante pra caramba. Tá? Princípio da automaticidade da filiação. O que diz esse princípio, pessoal? Ó, para os segurados empregados, o início da atividade laboral por si só já terá como consequência a filiação no sistema previdenciário. Começou a trabalhar, já vai gerar a filiação, gerando em seguida ou concomitantemente sua inscrição no regime. Então, olha só que interessante. O início da atividade laboral remunerada para os segurados obrigatórios gera a filiação, que vai gerar a sua inscrição. Então, é correto dizer, preste bastante atenção, é correto dizer que a inscrição vai ocorrer no mesmo momento que a filiação, ou a inscrição vai ocorrer depois da filiação, mas nunca, em hipótese alguma, a inscrição vai ocorrer antes da filiação. Tranquilo? Deu para entender? Preste atenção que isso é importantíssimo, esse é o nosso princípio da automaticidade. Então, o início da atividade laboral remunerada gera a filiação, que vai gerar a inscrição. Logo, é correto dizer que a inscrição vai ocorrer no mesmo momento que a filiação ou depois dela, mas nunca, em hipótese alguma, a inscrição vai ocorrer antes da filiação. Essa é a regra de quem? Do contribuinte individual, avulso, empregado doméstico, empregado e segurado especial. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Deu para pegar? Falta a gente falar de quem aqui? Do segurado facultativo. O segurado facultativo, pessoal, não vigora o princípio da automaticidade para ele. Por quê? Por que não vigora o princípio da automaticidade? Porque o segurado facultativo ele não trabalha, então ele não tem esse primeiro elemento aqui. O segurado facultativo é uma pessoa que não trabalha e quer fazer parte do regime geral. Ele olha lá e fala, nossa, tá todo mundo lá no INSS, tão bonito, eu quero me juntar àquelas pessoas também. Eu quero ficar igual a eles, indo lá no INSS, eu quero pagar também contribuição e ter direito a benefício. Esse é o segurado facultativo, tá, pessoal? Esse é o nosso segurado facultativo. Então, ele não vai ter esse primeiro elemento. Para ser segurado facultativo, eu não posso exercer atividade laboral remunerada. Tá bom? Então, como é que vai funcionar esse segurado facultativo? Se ele não trabalha, ele não tem o princípio da automaticidade, que é o quê? Começou a trabalhar, está afiliado. Então, o que esse facultativo vai ter que fazer? Ele vai olhar, como eu disse para vocês, está todo mundo lá no INSS, ele está com inveja, ele pega os documentos dele lá, identidade, cópia, vai pegar a documentação dele e vai lá no INSS. E vai falar o quê? Quero fazer minha inscrição aqui no regime geral. Eu quero ser igual a todo mundo, mesmo sem trabalhar. Então, esse é o segurado facultativo. Então, primeiro ele vai ter que fazer a inscrição. A gente já viu que a inscrição é o quê? É o cadastramento. Por isso que ele pegou o documento dele e levou lá. Porque ele precisa fazer o quê? O cadastramento, tomar os dados dele.
Após isso, a gente vai gerar a filiação dele e ele passa a ser detentor de direitos e de deveres a partir do quê? Do primeiro recolhimento sem atraso, a partir do primeiro pagamento. Lembrando que ele não trabalha, tá? Então ele vai ter que arrumar, pegar a guiazinha lá, imprimir a guia. Antigamente era aquele carnê laranja, né? Pessoa mais velha aí deve lembrar. Hoje é GPS, é guia eletrônica, é totalmente diferente, mas a finalidade é a mesma. Então ele vai ter que providenciar esse primeiro pagamento. Ah, professor, mas ele não trabalha, como é que ele vai pagar? Ele vai ter que pagar. O cônjuge, o filho, ele vai ter que pagar sem trabalhar. Tá? Tranquilo, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. O segurado facultativo pode filiar-se à Previdência por sua própria vontade, o que só gerará efeitos a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a meses anteriores à data da inscrição, ressalvadas a situação específica de opção pela contribuição trimestral. A gente vai falar isso aqui mais para frente, tá? Em vez dele pegar essa guia e pagar mês a mês, ele vai poder pagar de 3 em 3 meses. Mas não vamos entrar nesse assunto agora, não. O que eu quero que vocês entendam aqui agora, o que é importante para a gente? Para o facultativo, não vigora o princípio da automaticidade. Ele não tem atividade laboral remunerada. Para ele, vigora o quê? Pegar o seu documento, ir lá fazer sua inscrição, que vai gerar sua filiação, e a partir do primeiro recolhimento sem atraso, ele passa a ser detentor de direitos e de obrigações. Tranquilo, pessoal? Então, veja aqui a diferença. Voltando, ó. Filiação, nos segurados obrigatórios, primeiro a filiação, depois a inscrição. Ou a gente pode dizer que acontece ao mesmo tempo. Para o facultativo, a inscrição tem que acontecer antes. A inscrição do facultativo ela sempre vai acontecer antes da filiação, diferente dos obrigatórios, que a filiação está aqui. Ó. Então veja bem esse gráfico. No facultativo inverte. Ó, no facultativo primeiro a gente tem a inscrição, depois a filiação. No obrigatório, primeiro a filiação. Ficou claro isso aí, pessoal? Perguntas, dúvidas? Se tiver perguntas, dúvidas, joga ali nas perguntas ali embaixo ali da aula, tá? Deixa ali uma mensagem para mim. Dependendo da quantidade de perguntas, a gente grava até um vídeo respondendo as perguntas, tá bom? Porque esse entendimento aqui, ele é muito importante. Então hoje, pessoal, a gente matou aí quem são os nossos segurados, não é isso? A gente já sabe quem são os segurados, a gente já sabe quando que ele passa a ser detentor de direitos e de deveres, tá? Então a partir da próxima aula a gente vai aos estudos de cada segurado, características e entender quem são eles, tá? Então, como eu sempre faço, se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa um comentário ali que ajuda bastante a divulgar o canal, tá bom, pessoal? E se possível, ripa o canal também. Eu não sei se vocês já viram, dá para ripar o canal para expandir ele para mais pessoas. Fazendo isso, vocês me ajudam bastante, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.